Bom dia, irmãos. Saudade de vocês. Gostaria muito que eu tivesse aqui na minha sala, cheia de alunos, na minha sala da igreja, né? A sala presencial. Mas, como eu não sou melhor nem pior que os outros, eu vou gravar a minha aula e vou colocar como todos colocam. Nós vamos falar hoje sobre um salmo de Davi e vamos ver e ouvir e lembrar e aprender algumas coisas que nós já ouvimos falar de Davi. Eu gostaria de orar primeiro para que o Senhor nos dirija e que o Senhor faça no nosso coração aquilo que Ele quer fazer e que nós façamos aquilo que Deus espera de nós. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, pela vida, pela saúde e pelos recursos que o Senhor põe à nossa disposição. Perdoe os nossos pecados, use a nossa vida e nos faz, ó Pai, melhores dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Nos dá um dia de paz, uma semana abençoada, um mês abençoado. Repreende todo o mal que está ao redor de nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos guarda, e é nisso que nós cremos e esperamos, em nome de Jesus. Amém. Cada um de nós, irmãos, mais cedo ou mais tarde, se é que não está vivendo agora, já passou por dificuldades. Nesse Salmo 142, nós encontramos Davi em grandes dificuldades. Todo o Salmo nos ensina como que alguém pode ser vitorioso nos problemas. Ele não ensina como escapar do problema. Ele ensina como glorificar a Deus em meio aos problemas. Eu vou ler o Salmo 142, do verso 1 ao 7. Nós não vamos ler o Salmo inteiro. Aliás, vamos ler o Salmo inteiro, porque ele só tem 7 versos. E vamos pensar sobre Davi. Davi é um homem que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu, que todo mundo já aprendeu algo. Ele escreveu vários salmos e eu não conheço ninguém que fale mal de Davi. Todo mundo fala bem, todo mundo tem algo a aprender, e eu também já aprendi e estou aprendendo e espero que hoje nós aprendamos mais alguma coisa com o Davi. Os Salmos diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante de ti o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade. Se eu dissesse que esses salmos parecem com a história de alguns de nós aqui, não seria exagero. Davi está falando sobre uma dificuldade que ele vivia. E Davi era perito em dificuldade. Ele não teve uma dificuldade, ele teve centenas de dificuldades. E se a gente lê outros salmos,
outros textos, a gente vai perceber que Davi enfrentou muita dificuldade. Do verso 3 ao verso 6, fala bem especificamente dessa dificuldade. Quando ele diz, os meus inimigos me perseguem. Além dos problemas, além das dificuldades que a gente enfrenta, ainda tem inimigo perseguindo. E ele diz, isso me faz morar nas trevas. O meu espírito desanima. Quantas vezes o seu espírito, o meu espírito já desanimou diante das dificuldades? E aí ele diz ainda no verso seguinte, o meu espírito está em pânico. Irmãos, viver com medo, viver em insegurança é uma coisa muito ruim. Nós estamos, digamos, preparados para viver uma vida gostosa, confortável, fácil, bonita, e tudo que a gente precisa, pede a Deus, e Deus dá. Mas a vida não é só isso. Quantas dificuldades nós enfrentamos, quantas situações de medo, quantos medos nós enfrentamos. E há momentos que o que a gente pede, Deus não dá. Não é que Deus dá tudo que a gente quer. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo não será o melhor para nós. E Ele deixa que a gente sofra, que a gente quebre a cabeça, que a gente aprenda, que a gente seja moldado. E nesse exato momento, eu pelo menos não sei o problema que Davi tinha. Mas o fato é que Davi tinha medo. Ele estava enfrentando uma dificuldade e ele tinha medo. A Bíblia diz que o problema de Davi era grave. Imagine alguém que está passando por... Aqui o verso diz que ele está enfrentando até armadilhas. Ele morria de medo, mas ele não desanimou, não perdeu a fé, não abandonou o percurso que ele tinha que seguir. O verso 3 diz que ele ficou esmorecido. Esmorecido porque ele estava envolvido com alguma coisa. Ele estava envolvido com o sofrimento. Ele estava envolvido com a tristeza. O verso 6 diz que o seu problema veio sobre ele. Ele já estava abatido e fraco. Parece que quando a gente está muito bem, a gente tira de letra, né? Parece. Mas Davi já tinha sofrido tanto, já tinha tanto problema, ele já estava abatido. E aí, ele sentiu que tinha chegado ao fundo. O problema dele foi até onde não poderia mais, ele não tinha mais força. Talvez você esteja numa experiência assim, ou conheça alguém que esteja vivendo numa experiência assim, e tem pessoas que num momento desses, o que é que faz? Desanima, foge, se mata, porque diz, eu não aguento mais o problema, eu não aguento mais isso. Davi ainda diz que outras pessoas contribuíram para o seu problema. Outras pessoas contribuíram. Tudo que a gente quer quando tem um problema é que alguém contribua para nos ajudar. E aqui alguém contribuiu para aumentar o problema. Os amigos fizeram armadilha. Os amigos perseguiam. Então, quando você é perseguido por um estranho, já vai mal. Agora, perseguido por amigos... É ruim o suficiente ser sobrecarregado com problemas, mas pior do que ter problemas
é ter problemas trazidos através da traição e da maldade dos chamados amigos. Este era um tipo de situação que Davi estava enfrentando. Algo semelhante está acontecendo com você? Eu diria que eu já tive algo parecido, mas Deus esteve comigo. Eu superei e eu dei a volta por cima e eu saí do buraco e eu me considero uma vitoriosa. Estou longe de me comparar com Davi. Não quero me comparar com Davi. Eu não tenho esse mérito, essa experiência. Não tenho. Mas eu já tive situações que eu imaginava que eu não venceria. E Deus me ajudou e eu venci. Davi diz no verso 4 que ninguém parecia entender ou se importar. Diz assim, ó, o meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Parece que ninguém se importava. E tudo que a gente espera quando está com problema é que os amigos, os irmãos, a família se importe e dê suporte. Ajude, cuide e dê uma palavra de ânimo. Mas Davi diz que ninguém parecia entender ou se importar. O descaso, a falta de importância, às vezes acaba sendo maior do que o problema. E isso aumenta o problema. Esta deve ter sido a parte mais difícil de todas. É um incentivo muito grande quando, em meio aos problemas, nós temos alguém que se importa, que nos ajuda, alguém que dá um conselho, alguém que vem orar com você. Ah, eu não posso fazer muita coisa não, mas eu vou orar contigo. Te abraça e ora contigo. E nesse exato momento, Davi sentiu que ninguém se importava com ele, mas o Senhor se importava. É importante para nós percebermos que Davi fez o que Davi fez e não fez quando estava em grande dificuldade, e como ele reagiu quando as dificuldades surgiram. O que é que Davi fez? Ele poderia simplesmente ter falado um monte de besteira e ter dito, eu não vou mais continuar nesse problema. O problema não é meu, eu não vou mais me sacrificar ou me expor. Mas não foi isso que ele fez. Ele reagiu quando as dificuldades surgiram. O que é que Davi não fez quando estava em dificuldades? Ele não fez aquilo que muitas vezes a gente faz quando está numa dificuldade. Será que eu serei livre desses problemas? Se perdermos a esperança, enchemos-nos de desespero. A gente pode ver lá no livro de Atos, no capítulo 27 e o verso 20, ele fala sobre isso. Atos 27 e 20. Vamos ver o que é que ele diz? Atos 27, verso 20, ele diz assim, ó. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós a tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Então ele faz aqui uma analogia, uma comparação, quando alguém está se afogando, e ele diz, não apareceu estrela, não apareceu sol, não apareceu ninguém, então a esperança de salvamento é zero. Ou seja, diante do problema que ele estava enfrentando, e ninguém ajudava, e ninguém valorizava, então o que aconteceu? Ele chegou nesse ponto de achar que poderia não
resistir. Se perdemos a esperança, enchemos-nos de desespero. E desespero na hora do problema, na hora da dificuldade, é uma coisa que não só não ajuda, mas atrapalha e aumenta a dificuldade. Quando a esperança se vai, ficamos desanimados e desistimos facilmente. Então aqui está o caminho para a vitória em meio às dificuldades. Eu coloquei aqui alguns passos que a gente pode seguir para vencer, para enfrentar as dificuldades. Primeiro passo que eu coloquei aqui, envolver-se em oração fervorosa. Você está enfrentando um problema? Você está precisando de ajuda? Você está triste e decepcionado com irmãos, com familiares, com amigos? Primeiro passo, envolva-se em oração. Por que se preocupar se você pode orar? Segundo passo, exercer a fé e a confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Fé e confiança, tem tudo a ver, fé e confiança. Mas a fé e confiança é numa coisa única e poderosa e absoluta. É na misericórdia de Deus. Eu não conheço a história de ninguém que clamou por misericórdia e Deus abandonou. Deus sempre chega na hora certa e sempre faz o que é preciso na hora certa. Outra coisa outro passo, né, o terceiro passo que você pode seguir quando estiver em dificuldade, quando estiver com problema, quando estiver com medo, é espere a soberania de Deus para manter e controlar o futuro. É o único que pode manter o futuro. Se é bom, ele mantém. Se é ruim, ele controla. O único que pode manter e controlar o futuro é Deus. Nós estamos vivendo num período de ansiedade, de doenças, de crise, de conflito, de tanta coisa ruim. E a única pessoa que pode controlar, evitar, resolver, mudar é Deus, através da sua soberania. Porque a gente se acha muito bonzinho, muito poderoso. Eu posso resolver algumas coisas. Eu anoto algumas coisas para não esquecer. Eu faço algumas coisas que eu acho importantes. Mas quem pode controlar o mundo, controlar a vida, controlar até o que não presta, ele controla, ele segura, ele manda embora. Quem pode fazer tudo isso é Deus, através da sua soberania. Porque Deus tudo sabe e tudo pode. Eu não sei nada, eu não posso nada. Eu dependo de tudo e de todos, mas especialmente eu dependo de Deus. Eu costumo brincar e digo assim, se Deus resolver tirar o ar que eu respiro 5 minutos, eu não existo mais. Porque até para respirar, eu dependo dele. Porque o ar é dele. E o que passa aqui por dentro para eu respirar, é ele que controla. Quanto a gente acha que é dono de tanta coisa e que controla tanto e manda tanto, na verdade a gente não controla, não manda em nada. E eu espero que essa lição de Davi tenha trazido algumas coisas para a nossa vida. Caminhando para a conclusão, ainda no Salmo 34, que também é de Davi, verso 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
Então ele não está dizendo que a vida é boa, que vai ser fácil e que ele detonou quando ele viveu aí. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo muitas são as aflições do justo. O que é que você entende por aflição? Tudo que te tira da zona de conforto, tudo que te desagrada é um conflito, é uma aflição. Mas Davi está dizendo que o Senhor nos livra de todos, de todas, né? De todas as aflições. No verso 119, verso 71, ele ainda diz assim, ó: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu não conheço ninguém que diz assim: foi bom eu ter passado pelo sofrimento, foi bom eu ter passado pela doença, foi bom eu ter enfrentado problemas, porque eu aprendi mais sobre Deus. Então foi bom, Davi disse que foi bom passar por tudo isso, porque ele aprendeu muito mais de Deus. Davi enfrentou até uma escuridão numa caverna, e ainda com o pé na cova da caverna, na boca da caverna, Davi diz: vê uma luz brilhante um pouco mais. O pé na caverna. Eu imagino que para alguém se esconder numa caverna, ele devia estar numa situação muito terrível. E ele ainda vê uma luz no fim da caverna. Se você estiver em dificuldade, se você estiver numa caverna, ou estiver prestes a entrar numa caverna, na escuridão da prova, lembre-se que há uma luz brilhante um pouco mais além. Essa luz sempre existe. É Jesus que está te direcionando, está te chamando, está te guardando. Então não perca a esperança, mas tenha fé em Deus. Então tudo ficará bem no seu tempo perfeito e na sua vontade. Eu costumo dizer que fé, arrependimento, conversão é igual alimento. Não adianta você estar com fome e olhar para o alimento e me ver comendo, gostoso, eu estou comendo, e você olha e você não vai se satisfazer. Você só se satisfaz se você comer. Então a mesma coisa é o problema, a tristeza, o sofrimento que você estiver enfrentando. Só quem pode se arrepender do seu pecado, só quem pode exercitar a fé, confiar em Deus naquele momento, é você. E você vai perceber que tudo vai ficar bom e vai ficar perfeito, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Confie em Deus. Ele não vai deixar você no fundo do poço. Então, a proposta de Davi, depois que ele declara todos os problemas que ele estava enfrentando, é um conselho a você exercitar a sua fé e a confiar em Deus. Tenha confiança em Deus e tudo ficará bom e perfeito. Confie em Deus em todos os momentos e Ele não vai deixar você no fundo do poço. Algo Ele vai providenciar. Eu acredito que a maioria de nós nem chegou ao fundo do poço. Não é que chegou e Ele providenciou algo e tirou. A maioria de nós, graças a Deus, nem chegou ao fim do poço. Nós vemos outros textos de Davi, que fala de sofrimento, de perseguição, de muita coisa que ele viveu. Davi teve muito problema e sofreu muito. Porém, eu não vejo nenhum momento ele dizendo: eu sou infeliz, Deus não cuidou de mim,
ai, me ajudem. Pelo contrário, ele diz que muita gente o criticou, muita gente o abandonou, mas que em Deus ele sempre teve o socorro, a esperança, o livramento e a vida guardada. Que esse ensinamento do Davi seja colocado nas nossas vidas e que nós tenhamos uma experiência parecida com a experiência de Davi. Obrigada a todos e Deus abençoe. Amém. Vou orar novamente para encerrar. Obrigado, Senhor. Continua cuidando de nós e coloca no nosso coração a mesma fé, a mesma esperança que o Senhor colocou na vida de Davi. Nós somos teus filhos, como Davi também era teu filho. Usa as nossas vidas para fazer o melhor. Que nós sejamos instrumentos teus. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.